panelão de canjiquinha com carne de costela de porco, linguiça, é uma bênção lá atrás. 1 Crônicas 29. Agora nós vamos ler os primeiros versos de 1 a 9. Domingo passado nós vimos de 10 ao final. Hoje nós vamos ler o início. 1 Crônicas é Antigo Testamento. Um dos livros que conta a história do rei Davi, Saul, Salomão, a história dos reis. 1 Crônicas 29, a partir do verso 1, diz assim: Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos recursos do templo, para os depósitos dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que nós fazemos para Deus será provado, será balanceado, será testado e será aprovado ou não pelo Senhor. A rainha de Sabá, por exemplo, quando visitou Salomão, trouxe ouro para ele. Nós acreditamos e entendemos que aos homens nós damos ouro, a Deus nós damos a vida. Entretanto, ao dar-se o ouro, fica com a vida. Ao dar a vida, não se fica com nada. O problema nosso nos dízimos e nas ofertas está, segundo Lutero, em que nós ainda não demos a nossa vida. Porque o dia que nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, os nossos recursos financeiros também serão todos totalmente entregues a Ele. Os macedônios, ali no texto de Atos que nós vimos domingo passado, Paulo fala que a pobreza deles foi muito mais abundante nas ofertas do que aqueles que são ricos. Os macedônios já haviam dado as suas vidas todas para Deus. E quando nós damos toda a nossa vida para Deus, os nossos recursos não são absolutamente nada, eles já são totalmente de Deus. O texto que nós lemos começa com o rei Davi dizendo a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu,
mas ele é jovem e inexperiente. E a tarefa que ele tem é gigantesca, é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Irmãos, obviamente eu preciso, antes de entrar nas 6 virtudes, se eu posso chamar assim, ou 6 atributos humanos, ou 6 coisas que eu e você devemos ter ao nos envolver com Deus. Antes de tudo, é preciso dizer que aqui no Antigo Testamento, a obra de Deus era feita objetivando um prédio. Aquilo que eles acreditavam em que Deus habitava, num lugar chamado de templo. Obviamente, sobre o Novo Testamento, sobre o período da graça em que nós vivemos, o prédio, aquilo que nós chamamos de templo, não tem qualquer relevância para o fruto e para o envolvimento com Deus. No Antigo Testamento, o templo, a casa, a habitação de Deus era um lugar consagrado. No Novo Testamento, a habitação de Deus continua sendo consagrado, continua sendo um local sagrado, mas esse local não é mais uma parede, esse local somos nós. Sou eu e você. Tendo dito isso, então, 6 coisas imprescindíveis eu preciso ter para me envolver com Deus e quando eu me envolvo com Deus. O primeiro deles, em Crônicas 29, 2, na tradução revista e atualizada João Ferreira de Almeida, Davi diz: eu, pois com todas as minhas forças, tenho preparado algo para a casa do Senhor. Davi diz assim: com todas as minhas forças, eu entreguei algo para Deus. Muitos cristãos amam o Senhor de verdade, eu não tenho como mensurar o amor dos cristãos, mas é de lábios, é com a mente, é com o coração. Mas muitos deles não é com a força. Se você vê 1 Crônicas 21, 24, quando o rei Davi vai comprar um terreno, a eira de Araúna, Ornã queria dar a Davi, e Davi disse assim: não quero comprar-o pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi está dizendo, como precursor de Cristo, está dizendo que ao nos envolver com Deus, é necessário também dar a Ele toda a nossa disposição, como diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Significa que não é só uma questão de entendimento, não é uma questão só de afeto, porque o texto diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teus afetos, toda a tua alma, teu entendimento, e toda a tua força, significa a vida toda entregue a Deus, tudo, não há nenhuma medida que a gente possa reservar e guardar quando nos relacionamos com Deus e para Deus. O que significa? Que aquela manhã cansativa, que aquela manhã fria, que aquela manhã em que a cama fala mais alto, ainda assim sobre a tua cama gritará a tua força para o teu Deus, e você dirá: não deixarei de ir ao encontro do prédio do Senhor, que são os meus irmãos em Cristo, olhar nos olhos deles e adorar o Senhor por causa da vida de cada um deles, porque é com toda a nossa força. Davi disse: entreguei toda a minha força para o Senhor. A cama não me reteve, o cofre não me reteve, nenhuma coisa me parou, eu entreguei tudo para Deus, e nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força. Significa que nós não somos preguiçosos, para Deus não há reservas, nós pomos as nossas finanças, nossas pernas, braço, coração, mente, entendimento, corpo, tudo para o Senhor, porque Ele merece. Segunda coisa que nós precisamos, e Davi nos aponta em Crônicas 29, 3, com o nosso texto básico: o amor.
Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, disse Davi. Por amor às coisas que Deus está envolvido. Se Deus está nesse negócio, nós estamos também com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus o amava acima de qualquer outra coisa, mas também o texto diz que Davi amava a Deus sobre qualquer outra coisa. Era um chumbo trocado. Como diz, chumbo trocado não dói. Deus amava Davi sobremaneira, mas Davi também amava a Deus sobremaneira. Davi chora a morte do profeta Samuel, porque Davi sabe que Samuel é um homem de Deus. Saul, sobre a morte de Samuel, fica com medo. Davi fica com sentimento de desolação e de perda. Ele chora porque é um homem de Deus que parte, e ele fica então sozinho. Saul fica temeroso de perder o seu reino, e Deus sabe que Davi ama as coisas de Deus, que Davi tem total envolvimento amoroso com as coisas do Senhor. E sabe, irmãos, quando nós lemos a maior carta sobre o amor, nós entendemos que 1 Coríntios 13, a definição do amor vai dizer que o amor é sacrifício, que o amor é renúncia, que o amor é sofrimento, que o amor é entrega. O amor não é uma questão libidinal. O amor, segundo o apóstolo Paulo, e o amor que Davi nos aponta nessa noite, nesse texto, é sacrifício. Sabe que a palavra sacrifício no cristianismo ela é complicada, porque nós nascemos na fé cristã com o entendimento teológico, bíblico, claro, de que Jesus Cristo é o nosso sacrifício na cruz. Ele se entregou por nós, então ele fez toda a obra e nós não precisamos fazer mais nada. Não. Jesus Cristo pagou aquilo que eu deveria ter pago, mas agora também eu me sacrifico por Ele, porque eu o amo, e quando nós amamos, nós nos sacrificamos. Não é assim com os nossos filhos? Aquela reserva que você tinha encomendado, aquele dinheiro que você tinha guardado, ele é entregue a um filho pedinte. Sabe aquele filho que fica sempre pedindo e você diz, puxa, aquele dinheirinho guardado vai ter que ir, por amor ao seu filho, vai. A gente, para ter um filho muito bem guardado, a gente entrega, a gente renuncia. Quantas vezes eu me lembro que minha mãe deixou de comer o pedaço de chocolate guardado para ela, para dar para nós que descobrimos onde estava ele. Ela renunciou aos seus desejos e vontades pelo filho. Ela se sacrificou várias vezes. Quantas vezes eu me lembro que nós tínhamos algo para vestir e minha mãe sempre repetia as mesmas roupas. Fazia sacrifício para que nós tivéssemos. Renunciava. Quando nós casamos, nós, por amor ao outro, nós renunciamos muita coisa na nossa vida. Nós deixamos, muitas vezes, de levantar e jogar aquela partida de futebol, porque a pessoa que nos ama e que nós amamos nos quer como companhia. A gente renuncia ao futebol. A gente renuncia a tantas outras coisas. A gente passa a dividir as coisas. A gente renuncia sempre. E por que com Deus a gente não renuncia, não se sacrifica, não tem sofrimento e não tem entrega total? Por que para Deus sempre Deus sabe todas as coisas? Sabe que eu sou fraco, que eu sou homem, que eu sou pó, sabe que meu coração é enganoso, mas não há em nós muitas vezes um amor de renúncia, de sacrifício, de entrega para Deus. Vamos então viajar para pregar o evangelho, para salvar as almas perdidas, mas nós vamos dormir em cima das malas que nós carregamos na rodoviária. Ah, pastor, se não for num bom hotel, numa boa cama, não vou não. Não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem entrega. Se a igreja não bancar do meu bolso, eu não banco. Não tem amor, não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem sofrimento, não tem entrega. Se eu não tiver os recursos do meu, não vai ser colocado. Não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem sofrimento, não tem entrega. Davi está dizendo, eu amei as coisas do Senhor. Terceira coisa que nós precisamos, no envolvimento com Deus, disposição. Olha o verso 29, verso 5, melhor, do capítulo de 1 Crônicas. Davi, então, vira para o povo e diz, agora, hoje, quem está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Disposição. Estar no lugar completamente disponível.
Disposição é uma postura de gente completamente solícita. É um diácono nato, que nasce com a alma diaconal, que sempre no momento certo está lá a pessoa plantada, disponível para o Senhor, disposta para as coisas do Senhor, de total entrega, sem coação, sem medo. Disposição é um privilégio. Sabe que quantas vezes o Senhor precisou de nós e nós não estávamos disponíveis? Estar disposto é um afeto, mas também uma posição. Eu sei que muitos de nós temos sentimentos para com a obra de Deus, mas poucos têm disposição. É incrível como muita gente diz: eu amo o Senhor, eu tenho a minha vida colocada em Deus, mas eu não estou disponível para Deus. Primeiro eu vou fazer qualquer outras coisas, primeiro eu vou me entregar às outras coisas, aos meus prazeres, mas a disposição de me entregar ao Senhor e disponibilidade para o Senhor são poucos. Gente que larga tudo, gente que renuncia às suas vontades, gente que sempre para o que está fazendo para atender às coisas do Senhor, gente que está sempre disponível, gente que está preocupada em servir às coisas do Senhor. Quarta coisa, muito importante, principal, imprescindível dentre todas as outras, de amor, de força, de disponibilidade, alegria. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 29 que nós lemos. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois eles fizeram ofertas voluntárias, de coração íntegro, e o rei também encheu-se de alegria. Se entregaram com alegria. Não foi uma coisa assim coagida, não foi uma atitude de medo, foi alegria, por entender que é um grande privilégio participar da obra do Senhor. Agora, alegria vem do latim alacritas. Alacritas significa animado, vivaz. Alegria está associada a pio, que é produzir alguma coisa. Então, gente alegre produz. Gente triste não produz. Então, gente alegre é sempre contagiante, contagia outro. Quem é que aqui já foi contagiado pela tristeza? Poucos. Mas quem que é contagiado pela alegria? Muitos. Sempre, em todo lugar onde tem gente alegre anima o ambiente fica mais leve. Gente alegre torna a obra de Deus mais gostosa, mais colorida, mais leve. Gente alegre é o que Deus quer. Paulo vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que entrega não porque a maquininha de cartão passou. Eu resisto desesperadamente a colocar máquina de cartão na igreja, a menos que a gente tenha uma livraria, porque senão é como se fosse uma coação. A máquina passa, se disser, estou com um cartão aqui, né? Fazer o quê? Está todo mundo dando, vou dar também. Mas a alegria é algo que a gente já se prepara antes. Vou à casa do Senhor, vou me encontrar com os irmãos, vai ter um culto, prepararei o meu coração para a oferta, para o dízimo. Isso é algo que alegra o meu coração. Não vejo a hora de entregar, de levar, de colocar. Não vejo a hora de encontrar com os meus irmãos, de rir, de ouvir a palavra do Senhor, de estar ali comungando. Alegria. A gente precisa de gente alegre na obra do Senhor. Quando estamos alegres, produzimos alguma coisa. Quinta coisa, a gente precisa muito de sinceridade. Diz o texto que os homens de coração íntegro ao Senhor ofertaram voluntariamente. Sabe que sinceridade é uma palavra que vem do latim, que vem do grego, que significa sincera. Sincera é o que deu origem à palavra sinceridade. Os artesãos faziam os vasos. E quando um vaso trincava, que ele precisava vender para não ter prejuízo, ele passava uma cera no vaso, uma pintura nova, maquiava o vaso e vendia. Então, dizer que nós somos sinceros significa dizer que nós não temos fissura, que nós não estamos maquiados, que nós não estamos enganando ninguém.
e que nós estamos dando para o Senhor a nossa vida, os nossos recursos, voluntariamente, não porque os outros deram, e não porque as pessoas estão nos vigiando, e não porque a nossa tesouraria tem lá computada quem são os dizimistas e aqueles que contribuem, não por nada disso, mas eu colaboro, não porque eu quero que eles vejam o meu vaso trincado, mas porque eu tenho amor pela obra do Senhor. Eu sei que Deus não precisa dos meus recursos, mas a sua obra nesta terra precisa. E eu sei que a sinceridade, a disposição de entregar as coisas para Deus é tudo que Deus quer. E sexta e última coisa. Sem dúvida alguma, Deus quer de nós liberalidade. Deus não quer que a gente faça conta. Deus quer que a gente abra o coração. Liberalidade é disposição liberal que não tem medida. O liberal é aquele que entrega tudo e tudo está aberto para ele. O liberal é aquele que consegue, tanto nas finanças quanto no diálogo com alguém, estar aberto com o que o outro fala. Deixa eu te dizer um pouco sobre isso. Os liberais são muito criticados na teologia, eu entendo muito bem, sei a diferença do que é um teólogo liberal e o que é um teólogo ortodoxo. Mas um teólogo ortodoxo, ele não está aberto à diferença do outro. Se você não pensa como ele, você não faz parte do time dele. É assim que funciona. Um liberal, aquilo que a gente talvez pudesse chamar hoje de progressista, ele está aberto aos diferentes. Ele tem as suas convicções, ele não abre mão das suas convicções, mas ele é capaz de olhar para o outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Assim, então, liberalidade nos recursos financeiros significa que ele não entrega tentando fechar uma conta, ele entrega com liberalidade, ele entrega porque dispôs no coração. E ele não é aquele que, quanto está faltando aí, pastor? Olha, meu irmão, está faltando R$100, então eu esperei para o final para dar R$100. E se fosse 1.000, tu daria também? Aquele que entrega com liberalidade, ele não entrega para fechar uma conta, ele entrega porque ele propôs um coração. E a obra de Deus precisa dessas características, irmão. Irmãos, a gente precisa de gente que ame, a gente precisa de gente alegre, a gente precisa de gente sincera, a gente precisa de gente liberal, a gente precisa de gente com força, a gente precisa de pessoas com disposição, a gente precisa de gente com amor. Sobretudo, o que deve permanecer é o amor. Tendo dito essas coisas, Davi, então, termina o texto, no verso 9. O povo alegrou-se com a atitude de toda a liderança. Mas o texto começa no versículo 1, como nós iniciamos, que o rei Davi disse toda a assembleia: Deus escolheu meu filho e mais ninguém. Ele é jovem e inexperiente e a tarefa é muito grande. Irmãos, eu digo as mesmas coisas de Davi para todos nós. A obra é grande e todos nós somos jovens e inexperientes para nos envolver com a obra do Senhor. Mas ela precisa não da nossa velhice, ela não precisa não da nossa experiência, ela precisa sobretudo da nossa força, do nosso amor, da nossa disposição. Ela precisa da nossa alegria, da nossa sinceridade e da nossa liberalidade. Se todas essas 6 coisas estiverem totalmente entregues ao Senhor, então toda a nossa vida é do Senhor de verdade e não há mais reservas para nós. O Senhor será Senhor sobre todas as coisas. Amém? Curva a sua fronte. Assim como o rei Davi, Senhor, nós